Você treina pesado, segue dieta, mas seu corpo parou de responder. Normalmente, o que acontece? O metabolismo trava, normalmente é a dieta. Mas e se for o treino? O que a gente pode fazer durante o treino para sair dessa estagnação de evoluir no treino? E não é para você fazer nenhum nem outro. É para você fazer os dois. Hoje eu vou te mostrar tudo que você precisa fazer, as adaptações metabólicas do treino para você alterar para continuar evoluindo. Porque não é sobre treinar mais, é sobre treinar certo, mudar o estímulo. E esse vídeo vai te mostrar como vencer essa estagnação com inteligência. Então fica até o final que eu vou te explicar tudo que você precisa para sair dessa estagnação. Mas antes, sou Breno Moura, nutricionista, 4 pós-graduações. Estou aqui para te ensinar a colocar o shape de forma muito mais fácil, prática e rápida. Então, sem mais delongas, vamos lá. Vamos para os 4 sinais perigosos e claros que mostram que você está estagnado. O primeiro deles é: você parou de aumentar a carga. Simplesmente você está fazendo o melhor que pode, mas não consegue passar dos pesos que você está pegando agora. E isso eu estou me referindo não é de uma semana para outra, mas tem que ser de 3, 4, 5 semanas, conseguindo só o mesmo peso e não conseguindo aumentar, mesmo tentando. E lembrando também que o corpo, ele se adapta muito rápido. Então, se você não continuar aumentando a carga, você vai ficar estagnado no treino. Segundo motivo, o pump sumiu e a dor pós-treino não, mas a dor tardia, de 1 a 2 dias depois do músculo, você não está sentindo ela mais. Quando você faz um treino para hipertrofia e não sente o músculo cheio no final do treino, pump, normalmente tem algo errado. E se no dia seguinte você não sente dor, rigidez ou 2 dias depois, aí é um problema mesmo. Isso normalmente pode significar duas coisas: que você está sendo repetitivo demais no estímulo ou que está sendo insuficiente para você crescer. Ou seja, o músculo não foi desafiado o suficiente para ele querer evoluir. Terceira coisa, você está perdendo sua motivação. Você não está querendo ir treinar, o treino está sendo cansativo. Quando o corpo trava, o sistema nervoso central ele começa a reclamar. E ele causa esse sintoma de desânimo. E aí pode ser por várias coisas. Dieta mal estruturada, você não está se recuperando direito. O treino está mal estruturado, pode ser que você esteja treinando no nível que você não consiga se recuperar. Ou o descanso não está bom para o seu treino e dieta. Então você tem que ajustar alguma coisa aí para que você tenha disposição para ir treinar bem. E quarto fator, a balança nem o espelho não estão mais mudando. O seu peso estagnado e você não está evoluindo no shape. Se aconteceu isso é porque o seu corpo já entrou no modo sobrevivência. Ele está sabotando a queima de gordura e toda a sua performance com a termogênese adaptativa, que é o que acontece quando a gente está muito tempo em dietas restritas. Então, se o treino ficar igual, o descanso ficar igual, a rotina ficar igual, nada vai mudar. Alguma coisa você tem que alterar disso tudo. E agora vamos para as principais causas da sabotagem da sua evolução. A primeira delas é: o treino não tem uma progressão. Ou seja, você está indo treinar, mas sem um direcionamento de como evoluir no treino. Talvez você esteja treinando o mais pesado que der, ou até ficar cansado, sem uma estrutura de treino para você seguir e se basear. E sim de acordo com a energia que você está no dia. Ou talvez você faça sempre a mesma coisa porque está acostumado a fazer e pega as mesmas cargas com as mesmas repetições. Segunda opção, volume de treino e intensidade mal planejados. Como assim? Volume demais vai te levar à fadiga crônica. E volume de menos vai dar um estímulo fraco para o músculo. Intensidade demais todo dia vai levar o músculo a ficar sobrecarregado. E vai entrar no que a gente chama de overtraining. E aí a chave de tudo isso é o quê? Você balancear o estímulo com a recuperação do treino. Ou seja, você tem que treinar numa quantidade boa e também você tem que ter a intensidade, as cargas, as repetições, a performance do treino também tem que ser boa. Qual a média aí dos dois? O ideal para você? Então, é isso que você tem que ver. Terceira opção, falta de variação estratégica nos exercícios, periodização, técnicas, todo tipo de variação do estímulo. Lembrando que você só vai mudar o estímulo quando você
estiver estagnado. Não é para ficar mudando toda hora, porque senão você não tem base nenhuma para evoluir. Você simplesmente não vai saber o que está fazendo, o que está dando certo. Quarta coisa, estresse e sono ruim. Se você não dormiu direito ou está tendo um dia estressante, sua fadiga vai aumentar muito, o seu sistema nervoso central vai ficar cansado. Você não vai ter força direito para treinar. Então isso atrapalha muito o rendimento do seu treino. É um dos fatores que precisa ajudar para você resolver essa situação. Quinta coisa, déficit calórico mal planejado. Se a dieta estiver restrita há muito tempo, você vai perder força. Termogênese adaptativa. Então, você tem que ter cuidado com isso, porque 2 a 4 meses de cut é o máximo que você pode fazer. Então, e também nunca esqueça de colocar refeed para você ganhar massa ou encher o músculo e você ter mais rendimento no treino, para você ir evoluindo no treino mesmo em cut, para você ir ganhando massa ou mantendo toda a massa que você tem. Agora vamos entender por que que o músculo se adapta. Como é que é essa ciência por trás para você entender com clareza o que que acontece e como você resolve isso. Toda vez que você treina, você vai quebrar o seu músculo. Então você cria micro lesões nele, lesões pequenininhas na musculatura, para ele se regenerar e desenvolver mais forte. Só que quando você vai treinar, o corpo vê aquilo como um desafio, como uma ameaça. Ele acha que você está matando ele, matando o corpo. Então ele meio que reage contra isso. É por isso que ele tenta ficar maior. Então, se ele sente que o dano que você causou nele ele vai se recuperar suficiente, facilmente, ele não vai crescer mais, entendeu? Porque ele acha que não precisa. Porque o dano não está sendo suficiente. O estímulo não está sendo suficiente. Ou seja, você tem que dar um estímulo no corpo que ele ache que você vai se matar. Ou seja, que você não aguente. Uma coisa além do que ele já viu. E o cérebro nosso também é muito chato. Ele sempre tenta gastar menos energia. Então, se você ficar se mantendo no mesmo exercício, com a mesma carga e repetição, o seu corpo vai se adaptando a fazer aquilo contraindo menos fibras musculares. Ou seja, menos estímulo neuromuscular, menos dano, menos evolução. E o tempo de adaptação é muito curto. O tempo máximo, assim, que os estudos dizem de adaptação é de 3 a 6 semanas. Ou seja, se você fizer a mesma coisa por 3, 6 semanas, com certeza você vai estar estagnado. Ou seja, você tem que estar sempre mudando alguma coisa, seja na dieta, no treino, no descanso, pelo menos todo mês. Alguma coisa no treino, alguma coisa na dieta, a ordem dos exercícios, para você ir evoluindo, ter um estímulo diferente. E não confunda, o que parece que é um desempenho melhor é o seu corpo, na verdade, economizando energia para não evoluir. E se você não mudar o ambiente interno com a sua mente, ou com a dieta, descanso e outras coisas, você não vai mudar o ambiente externo. O corpo vai deixar tudo como está mesmo. Ele só quer sobreviver. Então agora vamos para estratégias práticas para você usar para não ficar estagnado. A primeira coisa, ciclos de carga e volume, que é como se fosse uma periodização prática. Você vai dividir as semanas em fases de força, de 3 a 6 repetições, lembrando que isso é sempre na última série. Fase de hipertrofia, de 8 a 12 repetições, e fase de metabólica, que é mais repetições, que é de 15 a 20 repetições. Se você ir variando o treino ao longo das semanas com esses estímulos, que são completamente diferentes, você vai sentir muito diferente a musculatura. Treino de força, você vai sentir um cansaço imenso, e o treino metabólico, você vai sentir muita dor e fadiga. É diferente o estímulo, e o hipertrofia, você vai sentir mais inchado, assim, mais um meio termo dos dois. Segunda coisa, você tem que trocar totalmente os exercícios. Não só leg 45 por um horizontal, por exemplo, e sim leg 45 por um novo agachamento, um hack. Alguma coisa diferente, que mude o estímulo do seu treino em regiões diferentes da musculatura, de formas diferentes. Terceira opção, use técnicas avançadas. Tem drop set, que é você diminuir a carga e repetir a série sem descanso. Tudo isso é na última série. Tem o hash pause, que você faz a sua série, aí descansa 15 segundos e repete ela de novo, com o mesmo peso.
tem o cluster set, que em vez de fazer um peso com 8 repetições, você faz 3 blocos de 4 repetições, ou seja, 4 repetições, descansa 15 segundos, 4 repetições, descansa 15 segundos, 4 repetições e aí fechou, por exemplo. E também tem a fase negativa controlada. Você fica com, chama de super slow, que é um movimento super lento. Você segura a negativa e explode na positiva. Isso vai dar um estímulo diferente também. Tudo isso serve para você mudar o estímulo e não acabar estagnado. Quarta coisa, alterar a ordem dos exercícios, o tempo de descanso entre um exercício e outro, e séries e outro, e a cadência também. Você fazer isometrias, você fazer repetições um pouco mais lentas, ou talvez já aumentar a velocidade das repetições, explodir mais. Então, tudo isso vai mudando o estímulo. Então, se você quiser sair do automático, você tem que fazer alguma coisa diferente. E mudar o estímulo é a chave para isso. Agora vamos ver como que a dieta pode estar travando seu shape, seu estagnando. Primeira coisa que pode causar isso, déficit calórico alto demais. Quanto menos você comer, mais fraco você vai ficar. Então, isso atrapalha demais o rendimento do treino. E se você render menos no treino, você vai perder massa, glicogênio e seu metabolismo vai cair e você não vai ter resultado. Segunda coisa, proteína baixa. Sem material necessário para reconstrução muscular, esquece, não vai dar bom. Então, sempre coma pelo menos 1,6 gramas quilo de proteína ou 2 gramas quilo, que é o dobro do seu peso. É mais garantido que vai dar tudo certo. Terceira coisa, dietas baixas em carboidrato. Não tem energia suficiente para o músculo ficar cheio e ter aquela força e desenvolver. Dietas só carne, restrição demais ou baixo muito carboidrato, acaba não tendo a força necessária para ir evoluindo o estímulo. Isso sabota todo o processo, porque com a massa magra diminuída, glicogênio diminuído, que é o carboidrato dentro do músculo, o metabolismo fica lento e você sabota seu resultado. Quarta coisa, se você não tiver refeed toda semana ou a cada 15 dias, dependendo da estratégia, eu prefiro toda semana. Você acaba tendo uma queda linear de força. Então você precisa de uma recarga toda semana de carboidratos. Pode ser limpo, sujo, depende muito do que você vai fazer. Só que de forma que você acelere o metabolismo e encha o músculo. Assim você pode ganhar massa e perder mais gordura. Então aprenda a fazer isso que é muito importante. Tem até um vídeo aí meu no canal falando como é que faz isso. Quinto motivo, você não muda a sua dieta, você continua com ela por um tempo e você fica estagnado. Porque se você não mudar nada, o corpo estagna muito rápido. O corpo se adapta muito rápido aos estímulos. Então, pelo menos aí, a cada 15 dias você tem que mexer em alguma coisa. A não ser. Qual é o problema de você ficar um mês na dieta? Que para você fazer uma dieta que você precisa se manter por um mês, a dieta tem que ser muito diferente do que você está agora, com déficit calórico muito alto. Então, essa restrição extrema acaba fazendo você durar por 30 dias, só que você se esforça muito mais do que você poderia. Se você tivesse a cada semana abaixando um pouquinho e um pouquinho, você ia sofrer muito menos e ter muito mais resultado. Só que, por exemplo, se você vai na consulta nutricionista uma vez por mês, ele não tem como te passar uma dieta toda semana, a não ser que ele faça revisão semanal. Então ele passa uma dieta para o mês todo. Então ele já é aquela dieta muito mais extrema do que deveria ser, porque você poderia começar devagar e ir diminuindo aos poucos. Aí você sofre muito mais e tem muito menos resultado por causa disso, pela falta de consistência na alteração da dieta, que o ideal é a revisão semanal. E agora vamos para a chave mental. O que é necessário para você não ficar estagnado no treino? Porque o treino é uma coisa muito mental. Não sei se você já perceberam. Às vezes você sabe, você acha que não consegue fazer o peso, mas se você vai lá e faz, você consegue. Então é uma parada que nós mesmos criamos o bloqueio de que aquilo não é possível. Isso a gente devido a como a gente fez o exercício, ou a força que a gente está, ou como a gente está se sentindo no momento. Então a primeira coisa, o maior sabotador é o quê? É a zona de conforto. Repetição sem desafio vira um tédio. Então você não pode só ir treinar por treinar. Você tem que colocar alguma coisa no treino que vai ser um gatilho para você ter vontade de ir.
Por exemplo, no meu caso, se eu não treinar pensando em evoluir a carga, eu fico desanimado. Por quê? Porque o legal é o quê? É você se superar. Todos os treinos, você evoluir. Então, ponho uma meta, nem que seja uma repetição a mais, 1 quilo a mais, qualquer coisa para eu evoluir. Isso me instiga a treinar mais, a comer melhor para eu conseguir bater essa meta, a descansar melhor para eu conseguir evoluir. Também tem a segundo, dopamina da novidade, que é o quê? Você precisa criar um desafio para você chegar lá e tentar fazer isso e fazer melhor. E você também tem que botar uma pequena recompensa por isso. Como, por exemplo, se eu conseguir evoluir o peso hoje, vou tomar um copo de coca zero pós-treino. Alguma coisa pequena, mas que seja uma recompensa. Algo que você queira. Porque isso te estimula muito a sempre estar evoluindo. Terceira coisa, a disciplina que molda o seu corpo é construída fora da academia. Se você não fazer dieta e não descansar direito, você não vai ter força para você conseguir evoluir no treino. Você vai fazer a mesma coisa, não vai conseguir evoluir. Porque você não tem o nutriente necessário que vem da dieta e nem o ambiente hormonal que o descanso causa para se tornar ideal para você ganhar força. Porque o músculo, ele só cresce no descanso. Então, sem descansar bem, já era. E número 4, a mente treinada, ela tem que aceitar o desconforto. Galera, subir um peso que você não sabe se vai conseguir ou não é desconfortável. Você tem que sair da zona de conforto. Isso é muito difícil. Mas hoje em dia eu vejo como um jogo. Eu vou mesmo porque eu quero evoluir e eu faço todo o treino toda semana com meus parceiros de treino. E, cara, eu tô evoluindo demais de shape. Evoluindo muito todas as cargas e tá sendo muito bom. E se eu fizesse isso a vida toda, eu ia virar um monstro, mas eu tô fazendo agora, né? E eu já começo o dia, por exemplo, tomando banho gelado, entendeu? E eu já vou depois estudar as coisas que eu não quero fazer. Eu vou fazendo tudo que eu não quero fazer primeiro, que aí depois eu fico tranquilo para fazer o que eu quero. E aí, esquece, você tá muito bem de mente, entendeu? Você não pode apertar a soneca no despertador e você tem que tomar um banho gelado e fazer exercício na primeira hora do dia. Isso ajuda muito você ter um dia excelente. E se tá gostando do vídeo, se inscreve no canal, hein? E ó, eu criei o treino fácil, galera. Eu peguei 300 modelos de treino da consultoria que alguns alunos usaram e peguei os melhores assim e botei 300 treinos. É R$ 97, mas eu diminuí para 47. Ou seja, por R$ 47 você vai ter treino pro resto da vida. Só tem um porém. Esses treinos foram colocados para ser usados junto com a dieta fácil. Então, o ideal é você comprar os dois, ó, dieta fácil e treino fácil. Você vai ter tudo que você precisa saber para comer e fazer tudo certo, protocolo de emagrecimento e todos os treinos. Mais de 150 treinos, né, por sexo, né, homem e mulher. Então, esquece, treino pro resto da vida. Todo músculo que você quiser focar, lá tem um treino específico para isso. O link está na descrição. Então vamos para o checklist final para você ver tudo que você precisa fazer de fato. Primeiro, revisar todos os seus treinos, ver tudo que eu falei e alinhar, ver o que está faltando para você botar e fazer certo. Segundo, incluir técnicas avançadas para garantir que o estímulo que você está causando seja diferenciado para o corpo e causar um dano maior suficiente para você evoluir. Terceiro, reavalia tudo a sua dieta. Será que seu déficit calórico está bom? Será que a escolha dos alimentos está bom? Você está tendo nutrientes necessários para você crescer? Para você ganhar. Você está evoluindo no treino? Entendeu? Revisa tudo isso. Quatro, será que estou priorizando o descanso, o sono? Será que eu estou tendo sono profundo ou está meio leve? Eu preciso tomar algum suplemento para melhorar o sono? Eu preciso dar uma prioridade? Revisa isso também. E cinco, você tem que voltar a treinar com a cabeça mental. Chegar lá para comer os pesos, amassar. E se você não está com essa disposição, eu falei aqui o que você precisa fazer. Você precisa, às vezes, priorizar o descanso ou colocar algum tipo de desafio no seu treino e revisa o vídeo se você não está treinando com vontade. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo.